Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, é mais do que bem-vindo. Nós estamos na segunda lição do primeiro trimestre do ano de 2024. Vai ser fantástico. Eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós iniciaremos mais uma videoaula e precisamos, Senhor, da Tua ajuda, da Tua iluminação sobre as nossas mentes, sobre a nossa compreensão, para, Senhor, entender qual é a Tua santa, perfeita e agradável vontade. Deus, nos revela esta lição para que sejamos mais santos, mais fiéis, mais obedientes ao Senhor e que em tudo o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e assim te agradecemos. Amém. Maravilha, meu querido, vamos lá, minha querida, vamos começar mais uma lição, né? Nós estamos na segunda lição, você que está vindo pela primeira vez, essa segunda lição, a doutrina de Moisés. Nós vamos tratar aqui a respeito de fundamentos em todo esse trimestre, e nós já começamos falando um pouquinho de onde se originou a Bíblia, sua origem, sua natureza, e hoje nós vamos falar sobre ensinamentos, doutrinas que Deus, o próprio Criador, entregou a um dos seus servos profetas chamado de Moisés. Moisés, talvez você já conheça, já sabe um pouquinho da história de Moisés, mas o nosso foco principal é entender a aliança, né? Entender por que Deus entregou essas leis para Moisés, qual a sua finalidade. Então, nosso texto principal está dizendo assim: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Êxodo capítulo 24 e 12. Então, o objetivo de Deus entregar leis para Moisés, tábuas com escritos sobre aquelas tábuas de pedra, era justamente para ensinar o seu povo. Ensinar o quê? Ensinar o caminho que o povo deveria seguir, a direção que o povo deveria olhar na sua conduta, na sua vida, na sua forma de julgar, na sua forma de avaliar, na sua forma de expressar também a sua adoração a Deus. Então, tudo isso Deus ensinou um caminho perfeito para que seu povo viesse a adorar a Ele como Deus soberano, Criador dos céus e da terra e único Criador, e também ensinar leis morais para que o homem não só se relacionasse bem com o Criador, mas também com o seu semelhante. Então, olha só que fantástico entender um pouquinho do cuidado que Deus tem para com o seu povo. O resumo, para a gente resumir assim de uma forma bem prática aqui, Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. Então, olha só, se Moisés recebeu as leis diretamente do Senhor, só aqui nós já podemos entender que isso é suficiente para entender que os ensinamentos de Moisés são ensinamentos de vida, são ensinamentos divinos, são ensinamentos que trazem real sentido, real propósito para a vida do ser humano, né? E o propósito do ser humano é adorar o Criador e conhecer a Ele infinitamente. Então, não só nessa vida, mas na vida por vir, nós vamos seguir conhecendo ao Criador. Por quê? Porque Ele é infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Esse é um Deus soberano. Olha, aqui começa com o primeiro tópico, nós vamos fazer aquele resumão, a antiga aliança. Então, compreendendo aí um pouquinho da antiga aliança. Então, nós entendemos como a nova aliança, a aliança que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, né? Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele veio em carne, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, nos ensinou e nos reconectou no caminho da santidade com Deus, e estabeleceu uma aliança no seu próprio sangue, morrendo na cruz do Calvário por amor a nós, tomando o nosso lugar no madeiro. Ele sendo santo, perfeito, né, como homem, Ele foi condenado no meu e no seu lugar, né? Então, essa é a nova aliança. Mas antes dessa aliança, nós temos uma que nós chamamos de a antiga aliança, que é a aliança de Moisés, né? Então, onde começou essa questão da aliança de Deus com os homens,
Nós temos vários tipos de aliança. Nós temos a aliança de Noé, que saiu do dilúvio. Anos depois, Deus fez uma aliança com Abraão, tirando ele da sua terra de Ur dos Caldeus, fazendo promessas que ele habitaria em uma terra que emanaria leite e mel, e que através da sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas. Algumas centenas de anos depois, então, que Deus dá essa promessa para Abraão, vem então o tempo em que Deus chama a Moisés, quando o povo se torna escravo do Egito. Deus liberta o seu povo do Egito, e depois que Deus tira o povo do Egito, nesse processo de libertação do povo do Egito, é onde sim Deus começa a revelar as suas leis, as suas doutrinas, os seus ensinamentos a aquele homem, aquele servo que ele chamou para liderar o seu povo, cujo qual o nome é Moisés, que nós estamos tratando nessa aula. Então, Deus chamou Moisés no monte, falava com ele no monte, face a face. A Bíblia diz que ele foi chamado amigo de Deus, e esse mesmo Moisés, ele começa então a relatar, escrever tudo aquilo que Deus estava revelando, que seria importante, que seria necessário para que o povo conseguisse manter a sua mente, manter o seu coração purificado do pecado, e sim seguindo o caminho da santidade, né? Por quê? Porque o povo escolhido, o povo eleito, que é o povo que veio da aliança de Deus lá com Abraão lá atrás, que foi a descendência de Abraão, esse povo, quando ficou cativo no Egito, eles se esqueceram totalmente dos ensinamentos que vieram lá de trás do seu pai Abraão, Isaac, Jacó, e foi se perdendo o ensino puro do relacionamento de um Deus santo com o seu povo, com o propósito de purificar toda a terra com a revelação desse Deus pleno, desse Deus soberano. Então Moisés, ele é chamado para isso, para restaurar a conexão desse povo da promessa com o seu Criador, né? Então, esse povo que estava no Egito, eles trouxeram todos os costumes do antigo Egito, né? Eles adoravam vários deuses, adoravam a homens, era uma série de culturas que desviava totalmente o propósito de Deus para com o seu povo, e não só para com aquele povo especial, mas para aquilo que Deus queria fazer com a humanidade de uma forma geral. Então veja bem, olha o cuidado de Deus. Ele chamou um homem chamado Moisés, levantou ele, começou a falar com ele, passar os seus ensinamentos, e através desse momento, essa parte do plano divino de revelação da pessoa de Deus para com os homens é chamado de a antiga aliança, onde Deus estabeleceu um pacto de que todo aquele que guardasse essa lei, de todo aquele que praticasse esses ritos, que tivesse amor a essa lei de Deus, esses ensinos que provinham do próprio Criador, que veio divinamente revelado ao homem, esses sim seriam um servo, uma serva de Deus, né? Então olha que coisa interessante. Então isso tudo você vai encontrar no livro de Êxodo, né? A saída, essa parte das primeiras alianças de Abraão, você começa a ler lá em Gênesis, e depois em Êxodo você tem mais disso. Em Êxodo mesmo 34:10 você vai ver um pouquinho mais dessa relação de Deus com Moisés. Então leia Êxodo capítulo 34, você vai ter um pouquinho mais de compreensão deste assunto, tá? Então qual que é o propósito? Então nós já falamos um pouquinho. O propósito era para que o povo se ligasse a Deus, ou seja, Deus quer se revelar ao homem, quer ter um relacionamento direto com o homem, né? Então olha que interessante, e para isso que Deus foi estabelecendo alianças, né, pactos com o homem, para que o homem se relacionasse com ele, ou seja, para que o homem entendesse seu papel real, o seu sentido verdadeiro de estar na terra, o porquê que foi criado, o porquê que está aqui. Então isso é muito lindo, é muito maravilhoso de ver Deus se preocupando com isso e trazendo o homem a esse entendimento. Nós temos um pouquinho mais dessa compreensão, desse paralelo do Antigo Testamento ao Novo Testamento, trazendo um pouquinho desse propósito também, em Hebreus
no capítulo 1 inteiro, você vai ler ali acerca da representação, né, da questão do sacerdócio e tudo isso. Então é muito bacana você dar uma lida em Hebreus também, que é Novo Testamento, que faz parte da Nova Aliança, mas fazendo um paralelo entre o que era a Antiga Aliança e por que agora nós temos uma Nova Aliança. Ali você entende muito bem sobre isso e é muito bacana você tirar um tempo para ler, meditar e se alegrar nessa revelação bíblica, ok? Então, acerca da Antiga Aliança, esse mesmo texto apresenta em Hebreus as suas principais características. Os homens foram os seus instrumentos e ela foi externa. Ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimônias e foi representada por símbolos. Então, todos aqueles símbolos que Deus entregou para Moisés nas leis cerimoniais, tudo isso tem a ver com doutrinas litúrgicas. Então são ensinamentos que Deus deu para o homem, para que ele praticasse algumas regras de culto, né? Para que o homem ele nunca se esquecesse desse Deus. Por quê? Se você não tem um ensino, um rito, algo que você faz constantemente, a tendência do nosso cérebro humano é esquecer, né? É esquecer da nossa origem, é esquecer da onde as coisas começaram, de onde tudo começou. Então por isso Deus estabeleceu ritos, né? Leis cerimoniais, para que os homens sempre praticassem as festas, guardasse o sábado, fizesse a purificação dos seus pecados, simbolizando a aliança nova, a nova aliança de Cristo. Então todas as doutrinas litúrgicas a gente vai ver Deus trazendo para que o povo lá na antiga aliança seguisse. Tudo isso era uma sombra, ou seja, era um apontamento até a chegada do Cristo. Elas se cumpririam. O propósito das leis cerimoniais era que se cumprisse a vinda do Messias, ou seja, o sacrifício que Deus fez do seu próprio Filho para resgatar a humanidade, que é a grande mensagem bíblica, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aí nós entramos na nova aliança, né? Mas as leis cerimoniais apontou para este momento, para esta época da revelação de Cristo. Então aqui para a gente entender um pouquinho do panorama, é claro, é muita informação, é um resumão aqui, mas mande aí a sua pergunta, dê sugestões do que você gostaria de ouvir numa próxima aula, tá ok? Perfeito. Então o tempo da operação das leis cerimoniais, elas foram até o tempo de Jesus Cristo ser revelado, tá? Então isso é bacana a gente entender também. E depois nós entramos aí com as doutrinas morais, né? Então doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo, a antiga aliança. Embora sejam importantes, essas doutrinas não possuem propósito de salvação, sim de santificação, sim de santidade, sim de boa conduta e reta conduta diante dos homens e diante de Deus, mas elas não têm o efeito de salvação, né? Por quê? A salvação ela é pela graça de Deus, que somente é adquirida pela fé em Cristo Jesus, que foi alcançada pelo sacrifício de cruz de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós cremos no que Deus fez, então agora nós somos santificados e somos salvos em Cristo Jesus. Mas para a gente compreender melhor, nós olhamos então para as leis morais. E as leis morais, elas também nos conduzem a Cristo. E Cristo nos leva a um caminho cada vez mais superior àquilo que se diz a moralidade. Então, a lei ela trouxe o homem até uma certa consciência, e Cristo nos leva a uma consciência muito mais além, muito mais absurda, muito mais maravilhosa, muito mais humana, profunda, muito mais divina, e faz com que nós venhamos ter mais compaixão, misericórdia, amor para com Deus, amor para com o próximo, né? Então a lei ela sim, ela é importante, ela tem a sua validade, porém ela não tem um efeito salvífico. Então o sacrifício de Jesus Cristo sim tem um efeito de salvação. Então quando nós lemos, ou melhor, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando entendemos que Ele morreu por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, então nós somos salvos em Cristo Jesus, obedecendo aquilo que Jesus Cristo nos orientou, nos mostrou, né? Porque Ele mesmo disse acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho para nós, onde nós devemos caminhar, trilhar nossa retidão, é olhar para Cristo, entender como Ele se moveu como homem e seguir aos passos dele.
E se nós estamos em Cristo e cremos nele, logicamente nós vamos obedecê-lo e logicamente nós somos salvos em Cristo Jesus, né? Então é importante que não só cremos, mas sim obedeçamos e seguimos aos passos de Jesus para nos mantermos no caminho de salvação, ok? Então as leis morais de Moisés nos levam a este lugar. Então aqui doutrinas morais, nós já estamos aí no terceiro tópico, para entender aí um pouquinho dessa questão da doutrina de Moisés. Então a doutrina de Moisés, ela nunca vai ser inválida, ela continua sendo doutrina, continua sendo ensinamento, continua sendo algo revelado divinamente de Deus para com uma nação, com um povo espelho, que é Israel. Porém, o seu efeito salvífico, ele não existe, mas nos ajuda a se conduzir no caminho de retidão, no caminho de santidade, nos ajuda a compreender muitas coisas, porque ela foi o princípio da aliança lá de Deus com o seu povo, e a plenitude dos tempos está em Cristo Jesus. Legal? Deu para entender um pouquinho aí? Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse panorama de a doutrina de Moisés, você escreve aí embaixo o seu comentário, pede um novo vídeo, nós vamos fazer e vamos falar mais sobre isso, ok? Muito bacana, nós temos diversos textos bíblicos aí. Eu vou deixar para sua meditação aqui, para você entender um pouco mais quais eram as doutrinas litúrgicas ou as leis cerimoniais. Você pode ler em Êxodo, nós temos diversos pontos aí. Deixa eu ver aqui para você. Bom, vou passar alguns pontos para você ler aqui, ó. Você pode ler Hebreus 11:4, pode ler Êxodo 25, capítulo 25. Você também pode ler Hebreus 10. Todas essas referências vão te ajudar a ter uma compreensão bacana, tá? Então tem muitos pontos aqui, não dá pra gente abranger tudo aqui, é um vídeo objetivo, é um resumão, tá? Mas eu espero que a gente nos próximos vídeos consiga fazer vídeos mais detalhados para você ter uma compreensão melhor. Então agora é para dar um resumão, para você começar a interagir, entender um pouquinho do assunto, e a gente vai avançando, porque muita coisa que a gente vai trabalhar aqui, eles vão se repetir um pouco ao longo do tempo, e a gente vai tratando mais a fundo, mais à frente nos próximos vídeos, ok? Então aqui nós vamos finalizar a doutrina de Moisés. Então, resumindo, doutrina, ensinamento de Moisés, que o próprio Deus ensinou a Moisés para que ensinasse o seu povo, para que o seu povo se reconectasse ou se religasse a ele, e assim para que se cumprisse o propósito de interação, de relacionamento, de intimidade de um Deus Criador com o seu povo, ok? Então eu agradeço você que esteve com a gente até agora. Dê o seu like se você não deu ainda, deixe seu comentário e até a próxima videoaula. Tamo junto em nome de Jesus, fique com Deus, amém.